Júpiter é o quinto planeta e o maior e mais peculiar planeta do Sistema Solar. Normalmente, quando se fala de Júpiter, refere-se à sua vasta atmosfera. No entanto, Júpiter não é feito apenas de atmosfera. Olá, pessoal! O que exatamente está escondido no interior desse planeta gigante? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. Assistindo a isso, você vai entender tudo. Então, hora da gente começar. A anatomia dos planetas gigantes. Astronomicamente falando, Júpiter é um típico gigante gasoso. Um planeta de grande massa com uma vasta atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio. Esses gases são por si só extremamente leves. Júpiter precisa ter uma gravidade imensa para conseguir reter esses gases por longos períodos. Algumas características da formação de Júpiter estão diretamente relacionadas a essa gravidade. Quando o nosso sistema solar ainda era recém-nascido, ou seja, logo após a formação dos planetas, eles eram aglomerados de pedrinhas cósmicas chamadas planetesimais. Os planetesimais continuaram a colidir e a se fundir uns com os outros, aumentando sua massa. Assim, esses protoplanetas atraíam cada vez mais matéria. Entre essas matérias havia gás, que mais tarde se tornou a atmosfera do planeta. Nos planetas telúricos, a atmosfera inicial era completamente diferente da atual. A atmosfera de Vênus não era tão densa e na atmosfera da Terra não havia oxigênio. Além disso, perto da superfície de Marte havia uma camada de ar muito mais espessa do que é hoje. Essas mudanças estão relacionadas a vários fatores individuais de cada planeta, mas há também alguns pontos comuns. Primeiro, gases relativamente leves como hidrogênio e hélio gradualmente se dissiparam. Em seguida, ocorreram vários processos na superfície dos planetas que influenciaram a composição atmosférica. Por exemplo, na Terra ocorreu o grande evento de oxigenação. Organismos unicelulares primitivos que adquiriram a capacidade de fotossíntese proliferaram, aumentando dramaticamente a quantidade de oxigênio. Por outro lado, nos planetas gigantes como Júpiter, ocorreu algo completamente diferente. Claro, isso ainda é uma hipótese, mas a atmosfera de Júpiter parece ter mudado muito pouco desde a sua formação. Durante bilhões de anos, a atmosfera de Júpiter tem permanecido praticamente inalterada, mantendo um cobertor extremamente espesso que se estende por centenas e milhares de quilômetros. Quanto mais profundo se vai em Júpiter, mais densas são as nuvens, maior é a temperatura e maior é a pressão. Não podemos responder quão espessa é realmente a atmosfera de Júpiter. Isso se deve ao fato de nenhuma das sondas espaciais da humanidade ter descido com sucesso até o ponto em que a atmosfera termina. A pressão e a temperatura na camada atmosférica de Júpiter são tão altas que até mesmo as sondas espaciais mais robustas atingem rapidamente seus limites. Além disso, há outro problema. Não existe uma fronteira clara entre a atmosfera e o oceano abaixo dela. Isso mesmo, eventualmente a pressão se torna tão alta que o ar de Júpiter se condensa em um líquido incrivelmente quente. No entanto, isso ocorre gradualmente. Poderíamos falar ainda mais sobre isso, mas o tema desse vídeo de hoje é sobre as camadas ainda mais profundas de Júpiter. Júpiter tem uma superfície? Em geral, a maioria dos artigos e vídeos afirma que, por definição, os gigantes gasosos não possuem uma superfície sólida. O que os cientistas consideram como a superfície de Júpiter é a camada superior das nuvens em sua atmosfera. Essas nuvens são extremamente densas, tornando quase impossível enxergar abaixo delas. As imagens capturadas do espaço e por telescópios mostram exatamente isso. Não se sabe exatamente qual a cor do oceano de Júpiter, nem o que há abaixo dele. No entanto, parece que nos desviamos um pouco do assunto principal. Bem, na verdade, Júpiter também tem uma superfície sólida. No entanto, outra história é que ela está enterrada sob milhares de quilômetros de atmosfera e um oceano de hidrogênio. Quando falamos de uma superfície sólida, estamos nos referindo aqui, é claro, à parte mais profunda do quinto planeta do Sistema Solar,
o núcleo no coração de Júpiter. Em certo sentido, o núcleo de Júpiter poderia ser considerado o verdadeiro quinto planeta. Esse é exatamente o protoplaneta que ele já foi, e uma espessa camada externa de hidrogênio e hélio começou a se formar ao seu redor. Comparado à Terra, a massa do núcleo de Júpiter é aproximadamente 10 vezes maior, e seu diâmetro é 1,5 vezes maior. No entanto, isso é apenas uma estimativa aproximada baseada em cálculos. Na realidade, pode ser muito maior e mais massivo. Provavelmente, o núcleo de Júpiter é composto principalmente de rocha rica em ferro. No entanto, é difícil imaginar como essas rochas se transformaram sob condições de alta temperatura e pressão extrema ao longo de 4,5 bilhões de anos. O núcleo de Júpiter está literalmente envolto em uma armadura. Ele está coberto por uma densa camada de hidrogênio metálico, que forma o fundo do oceano de Júpiter. Curiosamente, ao contrário da Terra, Júpiter emite muito mais energia para o espaço do que recebe do Sol. A causa desse fenômeno ainda não foi esclarecida, mas os cientistas têm algumas hipóteses. Uma dessas hipóteses sugere que esse fenômeno está relacionado aos processos que ocorreram dentro do núcleo de Júpiter durante a sua formação. Durante esse processo, qualquer corpo celeste colapsa sob sua própria massa, aumentando um pouco sua densidade. E isso aquece o corpo celeste. Nesse momento, quanto maior a massa, maior o aquecimento. Aliás, é exatamente assim que as estrelas começam a queimar. Ou seja, o interior de uma estrela finalmente aquece o suficiente para iniciar reações termonucleares. Pelo mesmo motivo, o nosso planeta Terra também possui um manto e um núcleo quentes, que não se esfriaram desde então. Quanto a Júpiter, o aquecimento deve ter sido muito mais intenso. De fato, Júpiter nem sequer alcançou uma estrela fraca ou leve porque não tem um reator de fusão. No entanto, a massa de Júpiter é maior do que a de qualquer outro planeta do Sistema Solar. Portanto, ele deve esfriar muito mais lentamente. Mas será que essa história é tão simples assim? Afinal de contas, outros corpos celestes que não são estrelas não aquecem tanto o espaço ao redor. É aqui que a segunda hipótese é útil. Essa hipótese sugere que dentro do núcleo de um planeta gigante ocorre o decaimento radioativo e que alguma reação química complexa pode estar acontecendo. Explicar isso em mais detalhes é extremamente difícil, pois é impossível reproduzir completamente em qualquer laboratório o ambiente infernal que domina o coração de Júpiter. Como vocês podem imaginar, observar todo esse processo diretamente é ainda mais difícil. Podemos ver o coração de Júpiter? O núcleo de Júpiter ainda guarda muitos mistérios. No entanto, com o nível atual da tecnologia, não podemos sequer sonhar com uma sonda que possa mergulhar tão profundamente no quinto planeta. Por enquanto, não conseguimos alcançar nem mesmo o manto ou o núcleo da Terra, quanto mais outros corpos celestes. Felizmente, os cientistas não precisam necessariamente observar os corpos celestes para investigá-los. Se enviarmos mais satélites artificiais e sondas equipadas com instrumentos de ponta, poderemos obter ainda mais informações valiosas sobre o interior de Júpiter. Usando vários métodos indiretos de pesquisa, certamente conseguiremos desvendar os segredos escondidos sob milhares de quilômetros de hidrogênio. No entanto, enquanto o quinto planeta existir, não poderemos ver seu núcleo diretamente. Júpiter continuará a existir por um longo período, pelo menos até o Sol se expandir e se transformar em uma anã branca. O que acontecerá depois disso é incerto. No entanto, é muito provável que o quinto planeta continue orbitando os restos do Sol. Em outras palavras, não importa qual seja o destino final do universo, Júpiter provavelmente existirá até lá. Mas isso é algo que acontecerá daqui a bilhões de anos. Se a humanidade ainda existir até lá, ninguém sabe em que nível de desenvolvimento estaremos. Talvez a essa altura nada mais seja impossível para nós. Talvez possamos até mesmo penetrar nas profundezas de Júpiter. Afinal, teoricamente, isso é possível. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe em suas redes sociais com seus amigos. Contamos com vocês. Pessoal, nos vemos na próxima aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau.